Muito boa noite e este é o jornal. O Presidente da República, Filipe Nunes, diz que nas conversações que manteve com Vladimir Putin foram criadas as bases para uma cooperação econômica vantajosa para os dois países. A Rússia queria investir na montagem de automóveis, nas comunicações, energia, entre outros setores. Constatamos que as condições estão criadas para o aprofundamento das relações econômicas com vantagens mútuas entre Moçambique e Rússia, e isto vai começar ainda este ano. Alguns empresários com quem interagi só vão esperar para nós chegarmos a Maputo para iniciar as suas viagens para vir e trabalhar ao concreto. Solicitamos o apoio do presidente Putin na mobilização dos empresários russos para investir em Moçambique. Nas conversações com Vladimir Putin foram identificadas as áreas que a Rússia quer apostar. A industrialização de Moçambique é uma delas e por isso já estão identificadas as prioridades. Áreas como automóveis, pretendem meter equipamentos para o setor de energia, geração de energia, as comunicações, até que seja mesmo satélites, na área de água, de vagões e carruagens, em áreas de finanças, mais uma vez. E durante o diálogo, encorajou para que Moçambique continue o diálogo no processo de reestruturação ou no âmbito de relacionamento com a dívida com o VTB, mas encorajou porque tem estado a acompanhar o ambiente de como as coisas estão a decorrer. A Rússia quer colaborar com Moçambique no combate à violência armada em Cabo Delgado. Falamos de um novo tipo de crime protagonizado por grupos de malfeitores que têm perturbado a ordem e tranquilidade do nosso povo em alguns distritos na província de Cabo Delgado. Foi também matéria de grande preocupação e que merecerá uma avaliação no sentido se se trata de fato de simples insurgentes ou malfeitores, ou então em terrorismo ou extremismo. E cada designação tem o seu tratamento a nível internacional no conceito das nações. E porque agora há que acelerar o passo para a concretização das ideias, há necessidade de um segundo encontro. Convidamos Sua Excelência o Presidente Putin para visitar a República de Moçambique, questão que será acordada no âmbito diplomático e quando houver disponibilidade dos dois lados em termos da nossa agenda. Portanto, o governo de Moçambique considera a visita de fato histórica, porque por tempo que nunca se realizava, e bastante promissora por o interesse que os nossos amigos e irmãos mostraram. Rosário Fernandes pode estar de saída da direção do Instituto Nacional de Estatística. O presidente do INE terá enviado uma carta ao Ministro das Finanças e ao Primeiro-Ministro a colocar o cargo à disposição, alegadamente devido a pressões. O Primeiro-Ministro Carlos Agostinho do Rosário não confirma nem desmente a informação. Ao fim de 3 anos, Rosário Fernandes pode estar de saída do órgão público responsável pela informação estatística oficial. Em entrevista concedida ao semanário Savana, o presidente do Instituto Nacional de Estatística revela que colocou o cargo à disposição em respeito à sua coerência com os princípios. A intenção de deixar o INE terá sido comunicada em carta enviada a Adriano Malian, titular do Pelouro da Economia e Finanças, quem tutela o INE, e ao gabinete do Primeiro-Ministro. Comuniquei o meu interesse de estar fora da instituição.
Quero sair de forma pacífica, sem perseguições, com consciência de que dei o meu contributo para o país. Lê-se na entrevista. Tido como um homem íntegro, Rosário Fernandes não revela as razões exatas pelas quais deixa o órgão. Quando fui convidado, recusei. Sabia das pressões e complexidades. Sabia que ia correr riscos. Começou acrescentando: tem a ver com a minha maneira de ser. Coerência nos princípios. Deixo lugar para a melhor pessoa para ceder às pressões. O INE, lembre-se, contrariou recentemente os dados dos órgãos eleitorais sobre a população e idade eleitoral na província de Gaza. De acordo com os dados do INE, o STAI recenseou mais de 300 mil pessoas que não constam das estatísticas. Na entrevista, Fernandes remata aqui: qualquer agência estatística trabalha para dados de referência e tem regras. Limites à esquerda e à direita e não enxergar. Qualquer extrapolação já não é da responsabilidade das estatísticas. A STV interpelou esta sexta-feira o primeiro-ministro para a confirmação da intenção de demissão, ao que Carlos Agostinho do Rosário respondeu. O assunto principal é o que nós estamos a fazer aqui: expandir a rede escolar, aumentar a qualidade de ensino. Agora, se alguém demitiu, isso não é um assunto nosso. O assunto é este aqui: promover o desenvolvimento, implementar o PQG. Estamos a estar concentrados nisto. Agora eu demiti-me. Que assunto é esse? Mas recebeu algum documento formal sobre este assunto? Não. Estou aqui a promover, a expandir a rede escolar. Esse é o assunto deste nosso. Mas está a acompanhar este caso? Estamos a acompanhar o desenvolvimento do país, a promoção do crescimento da nossa economia. Está aqui escola, mais formandos. Isto é que nos interessa. O moçambicano tem que estar concentrado para isto. Promovemos a paz, o desenvolvimento. Agora, quem se demitiu, não demitiu, isso não deve ser um problema nosso. A província de Nampula tem um histórico de violência eleitoral, por isso o comandante-geral da polícia exige a prontidão da corporação para, de forma proativa, evitar a repetição desses atos este ano. Bernardino Rafael orientou uma parada policial na tarde desta sexta-feira na cidade de Nampula, onde participaram todos os ramos da Polícia da República de Moçambique. O comandante-geral da polícia quer prontidão da corporação para, de forma proativa, evitar violência durante todo o processo eleitoral, que vai da campanha à divulgação dos resultados. Vocês antecipem para que Nampula cidade, sobretudo, e na Cala, não haja problemas de alteração da ordem de segurança pública e não haja o banho de sangue. As pessoas devem votar, porque os problemas que nós temos de votação não se ganham com vingança ou com alteração da ordem. Mesmo perante críticas de alguns atores políticos, os agentes da polícia devem evitar nervosismo, segundo recomenda Bernardino Rafael, que pede igualmente profissionalismo na hora de resolver os conflitos. Mesmo se estiver num comício onde o político fala mal da polícia, você garante a proteção dele, com seus simpatizantes, termina, saúda e lhe acompanha até a sede onde eles vão fazer o balanço. O polícia não deve ficar nervoso, porque é mediador. O mediador não fica nervoso. Normalmente tem que pautar por mediar o conflito. Quando você fica nervoso, as partes em conflito tornam-se cada vez mais nervosas. O comandante-geral da polícia está em digressão em várias províncias do país, a escassos dias do início da campanha eleitoral. A Assembleia da República encerrou hoje a 4ª sessão extraordinária. Em plenária foi aprovada em definitivo a Lei da Defesa Nacional e das Forças Armadas de Moçambique. Depois de 2 dias em sessões plenárias, este terceiro foi para encerrar a 4ª sessão extraordinária desta 8ª legislatura. Os 191 deputados presentes no Parlamento esta sexta-feira foram chamados a apreciar na especialidade a Lei 18/97, de 1 de outubro, que aprova a Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. A esta bancada parlamentar da Frelimo votou a favor.
A Renamo contra e os 14 deputados do MDM presentes na sessão nem quiseram saber. Votaram por abstenção, mas com uma maioria que vence, é o vosso nome. Em definitivo, foi aprovada a lei, com os 135 votos da Frelimo. Declaro aprovada a revisão da Lei nº 18/97, de 1 de outubro, que aprova a Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Entretanto, dos pontos de agenda, faltava mais uma apreciação. O projeto de lei do Estatuto do Funcionamentar, que não mereceu abordagem, justamente por não ter sido levantado o seu impacto orçamental. Lamentavelmente, não vamos apreciar o Estatuto do Funcionário Parlamentar por não estarem criadas as condições legais. De facto, não temos ainda o impacto orçamental para respeitarmos o que consta do artigo 22, na linha E. Fato que criou um desconforto, principalmente para os deputados da bancada da Renamo. Mesmo na Bíblia está patente que um dos salteadores que foi crucificado com Jesus à direita disse: Mestre, quando chegar o teu reino, lembre-se de mim. Significa, quem está junto de um mestre aguarda solidariedade. Senhora Presidente, fechamos muito mal a nossa legislatura. Não sei que nome devo dar a isso. Eu saio desta sessão muito frustrado, porque nós deveríamos ter cumprido com aquilo que é nossa primeira obrigação: cuidar daqueles que cuidam de nós. Tanto o Alcorão e a Bíblia Sagrada, mesmo os curandeiros ensinam isso. Penso que mesmo na cimeira do diabo, respeita quem serve o chá. Muito obrigado. Enfim, de lado às desavenças, foi encerrada a quarta sessão extraordinária. Desta feita, a Assembleia da República só volta a reunir na próxima legislatura, que terá lugar em fevereiro do próximo ano. Isto em caso de não haver mais um evento que obrigue a um encontro extraordinário. As multinacionais russas que pretendem explorar hidrocarbonetos em Moçambique podem vir a ajudar o gabinete da Primeira-Dama a instalar equipamento moderno e inovador para o tratamento do cancro nos hospitais centrais da Beira, Nampula e Maputo. A primeira-dama Zaro Nussi visitou em Moscou o hospital psiquiátrico para doentes em fase terminal pertencente à Fundação da Caridade Vera. Aqui viu como são tratados pacientes com doenças de fórum psiquiátrico. Neste período de verão, uma vez que a maioria dos doentes deste hospital ficam acamados, foram criadas condições para que durante o dia possam passar algum tempo no jardim e desfrutar do ar puro da natureza. Zaro Nussi gostou desta e de outras iniciativas e quer parceria para ajudar a humanizar este tipo de pacientes nos hospitais moçambicanos. Depois deste encontro que nós estamos a ter, depois desta visita, nós estamos a crer que as nossas instituições, nosso gabinete e a Fundação Vera, podemos avançar com ações concretas. Né? Em Moçambique existe toda a vontade política, por isso nós temos algumas condições criadas para avançarmos. Penso que vamos avançar com o nosso projeto. No final da visita, o gabinete da Primeira-Dama anunciou haver possibilidade de conseguir apoio para levar o tratamento inovador de cancro que é feito na Rússia para Moçambique. Das empresas que atuam no nosso país nas áreas de petróleo e gás devem ser chamadas aqui a contribuírem para, pelo menos, que dentro do nosso país possa-se ter uma destas máquinas, um destes equipamentos, um para a zona centro do país, um para a zona norte e outro para a zona sul, para que possa, de facto, com isto nós podermos melhorar a saúde da mulher e da criança. A CTA, que também levou uma delegação de 46 empresários na visita oficial do chefe de Estado à Rússia, diz ter conseguido grandes feitos. A realização das audiências com as multinacionais russas, por Sua Excelência o Presidente da República, Filipe Jacinto Nussi, e igualmente o Fórum de Negócios, que aconteceram antes das conversações oficiais com o Presidente Putin, ajudaram, aconselharam o nosso governo, Sua Excelência o Presidente da República, a levar as questões que possam minar e estrangular a relação comercial
entre as duas comunidades empresariais. Pacientes que sofrem de doença renal crônica queixam-se de restrições no acesso ao tratamento na enfermaria de hemodiálise no Hospital Central de Maputo. A hemodiálise é um tratamento que consiste na eliminação de substâncias indesejáveis no sangue através destas máquinas que funcionam como um rim artificial. O tratamento é indispensável para a sobrevivência de pessoas que perderam a função renal, como esta jovem que sofre da doença há 5 anos. Esta semana, a jovem não tem tido acesso ao tratamento no Hospital Central de Maputo e queixa-se da falta de informação. Não nos explicaram, apenas disseram-nos que o caminhão está a chegar. E ontem, desde o primeiro turno até às 15h30, estávamos à espera que o caminhão chegasse, não chegou. Hoje estou aqui que é para poder ter uma informação se vou poder fazer a diálise e não há ainda os consumíveis. Então nós só queremos saber quando é que vamos poder fazer. Eu não tenho condições para pagar uma diálise na clínica, é muito cara. À espera de informação sobre o tratamento na enfermaria de hemodiálise está também este homem. Eles ligaram ontem a dizer que hoje, que é sexta-feira, haveria de haver falta de consumíveis porque o caminhão que traz os consumíveis está a caminho da África do Sul para aqui, para Moçambique. Então chegamos aqui, não fizemos nenhuma diálise, até agora estamos à espera de uma resposta de se o caminhão já chegou, se não chegou, porque é que não chegou. Estamos aqui ainda à espera. Já vem um assunto desde quarta-feira. Tânia Antunes, preside a Associação dos Amigos do Rim, também manifestou preocupação com a situação dos doentes. Mas nós queremos ouvir algo concreto. O que é que está exatamente a acontecer? O Hospital Central de Maputo e o Ministério da Saúde dizem que estão a resolver a situação. Tivemos aqui um problema com a encomenda, portanto, dos consumíveis. Quando ontem deparamos que nos faltava um item, mas o problema já está na fase de solução, uma vez que o item já está a caminho de Maputo, portanto via voo de Joanesburgo para cá, e neste momento, portanto, hoje os pacientes não fizeram a hemodiálise de manhã, mas garantimos já uma escala de turno para a noite. Vamos trabalhar durante toda a noite para os doentes que deviam ter feito a hemodiálise durante a manhã. E, por outro lado, temos a escala organizada para sábado e domingo, para dar vazão aos pacientes que não fizeram a hemodiálise ontem e hoje. Do ponto de vista de perigo, portanto, nenhum doente corre perigo de morte, por não ter feito a hemodiálise, portanto, ontem e esta manhã. Portanto, o problema já está na fase de solução. Os pacientes que precisam da hemodiálise são aqueles que foram diagnosticados uma insuficiência renal, com a perda da função que equivale a menos de 10% da atividade dos rins. A pessoa precisa de começar com o tratamento de hemodiálise para manter o equilíbrio das substâncias essenciais para o organismo. O Ministério da Saúde e a USAID assinaram hoje um acordo de parceria estratégica para melhorar o controlo da tuberculose nos próximos 5 anos. Avaliado em 20 milhões de dólares americanos, o acordo visa reduzir os casos da doença que constitui a 5ª causa de mortes em Moçambique. Os casos da tuberculose continuam a aumentar no país, em parte devido à introdução de novas estratégias para o rastreio da tuberculose e dos investimentos feitos, o que permite um diagnóstico rápido da doença. Dados avançados pelo Ministério da Saúde indicam que em 2017 foram notificados e tratados 85 mil casos e em 2018 94 mil casos, dos quais 1.200 resistentes à doença. Até o primeiro semestre do presente ano, as autoridades registraram 49 mil casos. Os dados apresentados revelam um progresso que as autoridades da saúde têm estado a alcançar em parceria com o programa Challenge TB da Agência para o Desenvolvimento Internacional em Moçambique, USAID. E o testemunho destes resultados vem desta mulher que, depois de muitas recaídas, conseguiu vencer a tuberculose. Fiz os exames e comecei com o tratamento. Fiz durante 5 meses. E o resultado voltou a ser positivo. Fui fazer o outro tratamento da tuberculose resistente. Fiz durante 9 meses, com resultado negativo.
Foi neste contexto que o Ministério da Saúde e a USAID assinaram esta quinta-feira um acordo com vista a melhorar o controle da doença. Temos que continuar a olhar para o futuro, pois há ainda uma complexidade de desafios que influenciam a resposta nacional, sendo de destacar a interação da tuberculose e o vírus da imunodeficiência humana. E é com os olhos postos nos próximos 5 anos que assinamos hoje o novo acordo de parceria para a tuberculose, avaliado em cerca de 20 milhões de dólares americanos. Para a diretora da USAID em Moçambique, este acordo vai ajudar a melhorar a capacidade de planear e implementar as atividades de controle da tuberculose no país. O acordo de parceria estratégico assinado fornecerá uma abordagem holística adicional para melhorar a capacidade de planear, implementar e monitorizar as atividades necessárias para controlar o TB em Moçambique. O presente acordo vai ainda viabilizar a continuação do apoio da USAID na luta contra a tuberculose em Moçambique. Dados do MISAL indicam que as províncias de Maputo e Gaza são as que apresentam o maior número de casos associados ao HIV-Sida. Médicos do Hospital Privado de Maputo dizem que há cada vez mais pessoas a sofrerem de depressão em Maputo. A revelação foi feita hoje no quadro de um simpósio organizado por aquela unidade sanitária em Maputo. Não há números, mas há indicadores claros. Eu acho que há cada vez mais, não é? Porque cada vez mais o ritmo é mais frenético, as dificuldades são maiores, vivemos num momento em que as pessoas precisam de trabalhar mais, têm menos tempo para estar com os filhos. São os filhos que ficam sem a presença dos pais, mas os adultos é que mais sofrem de depressão. Pelo menos são os que mais se apresentam ao Hospital Privado de Maputo. Exatamente pelo facto de terem dificuldade de gerir as emoções e a necessidade de sair da dependência, não é? Porque na verdade é uma doença crónica. Temos pessoas que trabalham bastante, não é? Estamos a falar de síndromes de exaustão, em que as pessoas não dormem, irritam-se com facilidade, não têm paciência, andam ansiosas e desenvolvem tão deprimidas. A depressão e outras patologias de âmbito mental, as doenças mais frequentes no país, foram foco de conversa entre os médicos do Hospital Privado de Maputo e outras unidades sanitárias de Moçambique. Saímos a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário lançou hoje em Climane o curso de formação de professores do ensino primário e educadores de adultos. O novo modelo de formação de professores do ensino primário e educadores de adultos, 12ª mais 3 anos, ora lançado, vai ter lugar em 19 instituições de formação de professores espalhados um pouco pelo país. O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, que procedeu o lançamento, referiu que a iniciativa visa melhorar cada vez mais o processo de formação. A introdução do programa de formação de professores do 12ª mais 3 anos enquadra-se no âmbito da implementação da Lei Sistema Nacional de Educação, uma lei nova que foi aprovada recentemente, a atual Lei 18 de 2018, foi aprovada em dezembro passado. O objetivo deste programa é aprimorar a formação de professores para o ensino primário e educação de adultos. Com este novo programa, os professores passam a ter uma preparação prática e integral que lhes confere habilidades para lecionarem em regime de monodocência e de efetiva inclusão. A ministra da Educação e Desenvolvimento Humano destacou os momentos marcantes do processo de formação dos professores. Um dos momentos mais marcantes da nossa educação nos últimos 20 anos
foi, sem dúvidas, a transformação curricular do ensino básico ocorrida em 2004. A essa medida, seguiu-se o alargamento das oportunidades de acesso, nunca antes vista no nosso país, o que exigiu grandes esforços para a aceleração da formação, em especial no ensino primário. Assim sendo, o Governo continuará a concentrar os seus esforços na melhoria da qualidade do ensino e do desempenho das escolas, tornando o papel dos formadores, dos professores e dos gestores das escolas preponderante em termos de aprendizagem, particularmente nas classes iniciais do ensino primário, que é fundamental. O lançamento do curso de formação de professores do ensino primário e educadores de adultos teve lugar esta sexta-feira em Climane. Viva, 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 professores! A empresa Beleza, proprietária da marca Darling, reitera que as substâncias químicas que intoxicaram mais de 80 trabalhadores vêm de outras fábricas e garantem que não existe nenhuma fábrica clandestina de produção de plásticos. Uma semana depois de desmaios de 85 trabalhadores da Darling, a empresa opera em pleno e abriu as portas para explicar o que aconteceu naquele dia. São mais de 1000 trabalhadores que estão nesta fábrica. Depois de visitar vários compartimentos, o responsável dos recursos humanos levou a STV ao primeiro andar, onde supostamente entra o ar tóxico vindo do exterior. Há um ar tóxico que deve vir de qualquer outro sítio aqui na zona, que quando entra aqui as pessoas começam a respirar e sentem-se mal, desmaiam, vomitam e têm sintomas de irritação na respiração. Ainda ontem de manhã, no período das 6h50 até 7h20, esse ar se fez sentir. Eu próprio fui vítima disso quando vinha para o serviço. Cheguei aqui e tive que evacuar 5 trabalhadores ontem. Uma mulher grávida e 4 normais para a clínica, porque esse ar se fez sentir. A Darling nega que tenha uma fábrica clandestina de produção de plástico e argumenta que ainda está no processo de montagem destas máquinas para a produção de embalagens de cabelos. Como o seu jornal já ter visto, está em montagem, em processo de montagem, uma subunidade não de produção, mas de corte de embalagens plásticas. O próprio plástico é feito na África do Sul, nós importamos em rolos. A ideia é criar mais um posto de trabalho para cerca de 40 pessoas, fazendo o que é a transformação daquele plástico em embalagens plásticas para produzir. Ainda não estamos a funcionar porque não temos autorização do governo, mas já requeremos isso. O que tem havido às vezes é ensaio. Quando uma máquina está boa, nós ensaiamos para ver se funciona e montamos outras e tal. E como há de ter visto, nós levamos lá, vocês explicamos o funcionamento da área e de tudo e aquilo que é a nossa perspectiva a futuro. Mas não existe fábrica nenhuma clandestina aqui que não esteja a funcionar, como vocês viram. Questionado acerca dos repetidos desmaios havidos na antiga fábrica da Matola, a Darling disse que os mesmos deviam-se à exposição ao lixo existente nas proximidades. Entretanto, do ano passado a esta parte, nesta nova fábrica já desmaiaram em 2 ocasiões perto de 150 trabalhadores, na sua maioria mulheres. Perto de 3.000 pessoas passam a ter acesso à água potável na localidade de Chitanga, no distrito de Mabota e Inhambane. O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos procedeu hoje à entrega de um sistema de abastecimento de água naquela região. A senhora Luísa tem 59 anos de idade e todos os dias tem de carregar por longas distâncias pelo menos 25 litros de água na cabeça para o uso doméstico. Igwejela makako hikulana fambo ya khale kulile na uya le kala leswi va nga ka hakona va hengetelela swigweja va ta boxa va za va chele turnere. A situação agrava-se em dia cujas fontes de águas próximas ficam avariadas. Ya hema swi famba ya khaka gin'wana tiko hi ku mavumala loko swi suveke swigweja. Jan Bustani pede a anulação de toda a acusação do governo dos Estados Unidos da América. O principal suspeito do esquema das dívidas ocultas alega que nunca negociou no território norte-americano.
Ouvido esta semana pelo juiz do caso, William Kantz, do Tribunal Federal de Brooklyn, a defesa do libanês Jan Bostani solicitou a destituição da acusação e avançou com uma moção para supressão de provas. Os advogados pediram ainda ao juiz uma audição antes do julgamento de 7 de outubro para discutir as provas obtidas pelos procuradores fora dos parâmetros dos mandados autorizados pela Justiça Federal. Antigo responsável de vendas da construtora naval Privinvest, baseada nos Emirados Árabes Unidos, Jan Bostani voltou assim a declarar-se inocente das acusações de conspiração de fraude monetária eletrônica, fraude financeira e lavagem de dinheiro. Segundo escreve a agência Lusa, o juiz William Kantz concedeu às equipas de defesa e de acusação 4 semanas para reverem a moção de destituição da acusação. Jan Bostani é suspeito de montar um esquema de corrupção de venda de navios da Privinvest a preços inflacionados a 3 empresas estatais moçambicanas, nomeadamente a Proíndicos, Mami e Matum. O negociador da Privinvest é ainda indiciado de conspirar para a acumulação de investimento estrangeiro fraudulento em empréstimos ilegais no valor de mais de 2 mil milhões de dólares, as famosas dívidas ocultas, contraídas com garantias do Estado. A audição de quinta-feira centrou-se numa moção da defesa para descartar todas as acusações dos procuradores norte-americanos, alegando que não é preciso perder tempo com as acusações de fraude, porque os fatos ocorreram na Europa e não nos Estados Unidos, e não pode ser aplicado o Código Penal americano. Os advogados insistiram que o Código Penal americano não pode ser aplicado porque todos os pagamentos listados como provas da acusação aconteceram na Europa, através dos serviços bancários do Credit Suisse e das empresas financeiras Euroclear, na Bélgica, e a Clearstream, no Luxemburgo. A defesa disse também que os procuradores federais americanos fazem falsas acusações ao ligarem o nome de Jan Bostani a transferências de dinheiro internacionais que, na verdade, não tiveram intermediários. Os advogados mencionaram uma transferência direta do banco russo VTB para as empresas MAM e Proíndicos, no valor total de 535 milhões de dólares, dos quais 100 milhões passaram por um banco português, do qual não indicaram o nome. Estamos à porta de mais um intervalo, mas antes o está tempo para as principais cidades moçambicanas. Maputo irá registrar amanhã 31 graus de máxima e 13 de mínima. 27 graus de máxima para Xai-Xai e 14 de mínima. Inhambane, 26 graus de máxima e 19 de mínima. No centro do país, 30 graus de máxima para Tete, 18 de mínima, 23 graus de máxima no Chimoio e 12 de mínima. 27 graus de máxima na Beira e 18 de mínima. Quilimane, 25 de máxima e 15 graus de mínima. No norte do país, 23 graus de máxima para Lixinga e 9 de mínima. 29 de máxima em Pemba e 22 de mínima. Nampula, 27 de máxima e 19 de mínima. Até já. Estamos de volta ao jornal, agora vamos lançar um olhar ao desporto. O Ferroviário de Maputo venceu hoje o Desportivo de Maputo por 92-50 em jogo da terceira jornada da Liga Moçambicana de Basquetebol Mozal e mantém o estatuto de imbatível na caminhada rumo à defesa do título. Era um jogo muito fácil debaixo da tabela para o Ferroviário de Maputo e, por isso, justificar a aposta no primeiro período, onde os locomotivas venceram com o parcial de 21-10. No segundo quarto, o Desportivo até entrou bem, conseguindo perfurar a muralha, mas a defesa, a zona permitia que o Ferroviário apostasse nos triplos, o que facilitou a equipa de Milagre Macome terminar a primeira parte a vencer por 56-14. Os alvinegros entraram inspirados no terceiro período e viram alguma luz, mas Dércio Mula fez o primeiro fundanço, que impôs ordem na quadra, levando o Ferroviário a vencer por 81-30. No quarto período, o Desportivo mostrou muita classe, agigantou-se, mas diferentemente do que aconteceu em 2015, quando foi campeão nacional, perdeu o jogo com o placar a mostrar 92-50. Vamos olhar o mundo. O secretário-geral da ONU lamenta a propagação do incêndio da Amazônia e o presidente francês propõe que a situação seja debatida na cerimónia, ou melhor, na cimeira do G7.
Em reação, o presidente do Brasil acusa Emmanuel Macron de mentalidade colonialista, assim é que é. A maior floresta tropical do mundo, que inclui a maior biodiversidade do planeta, continua em chamas no Brasil. A Amazônia é responsável pela produção de 20% do oxigênio, de tal forma que é chamada o pulmão do mundo. Mas que agora ameaça reduzir-se em cinzas, caso a comunidade internacional não faça nada. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, já manifestou preocupação com a destruição da floresta. Já Sextas-feiras pelo Futuro, o movimento da jovem ecologista Greta Thunberg convocou manifestações esta sexta-feira junto a embaixadas brasileiras em todo o mundo para uma ação rápida pelo bem da Amazônia. Argentina e Chile ofereceram alguns helicópteros ao Brasil e Bolívia para o combate do incêndio. O presidente francês Emmanuel Macron também manifestou preocupação, tendo sugerido que o incêndio da Amazônia seja assunto de debate urgente na cimeira do G7, que tem início este sábado. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que tem sido alvo de críticas pelas suas políticas pouco ambientalistas, considerou as declarações de Macron como resultado de uma mentalidade colonialista sem espaço para o século XXI, pelo facto de a cimeira não incluir o Brasil, o país visado. Bolsonaro, que havia acusado ONGs de terem provocado o incêndio, retirou esta quinta-feira as suas palavras, tendo avançado a hipótese do incêndio ter sido provocado ilegalmente pelos agricultores. Desde que Bolsonaro assumiu o poder, 73 mil focos do incêndio foram registrados no Brasil, o que representa um aumento de 83% dos incêndios comparado ao mesmo período de 2018. Milhares de Rohingya que escaparam à tentativa de genocídio em 2017 recusam-se a voltar a Myanmar. Esta é a segunda vez que aquela comunidade muçulmana em Bangladesh rejeita a oferta da ONU. A ONU esperava que esta quarta-feira cerca de 3.500 pessoas da comunidade de Rohingya começassem a regressar a Myanmar, onde em 2017 escapou ao massacre perpetrado por soldados. Entretanto, centenas de famílias Rohingya, que ainda vivem em campos de refugiados no Bangladesh, rejeitam a oferta da ONU e do governo de Myanmar, que no ano passado chegou a defender a operação violenta dos militares contra os Rohingya. Algumas famílias sentiram-se obrigadas a abandonar os campos de refugiados, temendo que fossem forçados a voltar aos seus locais de origem, mesmo que a ONU garanta que já estão criadas as condições para uma convivência harmoniosa. Esta é a segunda vez que famílias rohingyas rejeitam a oferta. Finalmente, 365 migrantes do navio Ocean Viking já podem desembarcar no porto de Malta. O desembarque acontece depois de 6 países europeus terem manifestado interesse em acolhê-los. O navio Ocean Viking esteve à deriva no Mediterrâneo por 2 semanas. Mais uma vez, a crise de migrantes à deriva no mar Mediterrâneo é resolvida pela Europa através da manifestação de vontade de alguns países. Os 365 migrantes do navio Ocean Viking vão finalmente ser acolhidos por Portugal, França, Luxemburgo, Alemanha, Roménia e Irlanda, depois de terem passado 2 semanas no mar. O anúncio foi feito esta sexta-feira, após longas conversações entre os Médicos Sem Fronteira, que comandam o Ocean Viking, e a União Europeia. França propôs-se acolher 150 migrantes e Portugal disse que tinha espaço para 35 migrantes, avançou a agência de notícias Reuters. O governo maltês ofereceu-se a mandar barcos para buscar os migrantes maioritariamente africanos, vindo do Sudão. A organização Médicos Sem Fronteira aplaudiram a decisão dos países voluntários, mas também criticaram o fato de a União Europeia ainda não ter uma política efetiva que evite longa espera dos migrantes no mar. Ainda esta semana, o navio Open Arms, que se encontra retido nas águas italianas, conseguiu desembarcar cerca de 100 migrantes após quase 3 semanas de espera no mar.
Já no fecho do jornal, vejamos agora a atuação de Jorge Mbie, concorrente do Mos Kids Talents para a categoria de instrumentos musicais.